A gente foi para as ruas para perguntar para as pessoas sobre desafios e alegrias da maternidade. Vamos acompanhar. Eu tenho netos e bisnetos. A minha maior alegria foi ter a minha filha. Eu não imaginava que era tão gostoso ser mãe. A minha maior alegria não tem nem explicação. Você vê o rostinho deles dois. O maior desafio é ser mãe de primeira viagem. Aceitar as coisas ruins que acontecem com a gente. São os maiores desafios que a gente tem na vida, né? Não ter experiência, ter que saber lidar com tudo. A amamentação, o parto. Acho que tudo que é novo pra gente é um pouco complicado. E correr atrás do futuro, poder dar para eles uma boa educação. Quando eu casei com uma pessoa que tinha mais 5 filhos e nós tivemos mais netos e mais bisnetos. Já estamos aqui com Bia Bem, belíssima, maravilhosa, influencer, mãe solo. Mãe solo. Quantos anos tem seu Benzinho. 3 anos. Benzinho. A coisa mais gostosa desse mundo, confesso. Tenho certeza. Ai, que sotaque gostoso. Eu sou do Rio, eu sou carioca. E tá aqui há quanto tempo, Bia? Eu tô aqui há 2 dias. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Você veio só... Eu tava achando que você morava aqui, Bia. Não, eu vim te ver, isso é muito importante, vida. Eu preciso dar um abraço nessa amor. Ai, Bia. Ô, meu amor. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Feliz Dia das Mães desde já, viu? Obrigada. Onde você mora lá? O que você faz? Como é a sua vida no Rio, Bia? Minha vida no Rio é uma delícia, né? Eu amo o Rio, assim, de todas as formas possíveis. Eu também, viu? Eu sempre morei no centro, ali perto do Sambódromo, sabe? Onde tudo Sei. rola o carnaval, aquela delícia toda. Mas agora eu moro em Jacarepaguá, sabe? Aí eu tô me habituando lá, mas eu gosto bastante de lá porque é uma área que tem bastante verde, assim, sabe? Sim. Se mudou por causa do bem? Isso. E por Sabia. conta dessa vida também de influenciadora. Eu me mudei pra lá pra ter um pouco mais de privacidade. Por conta dele, sabe? Porque era muito engraçado, gostoso até. Mas era engraçado que às vezes eu descia, eu morava com a minha mãe, quando eu descia no prédio tinha, tipo assim, umas 15 criancinhas. Eu te amo, eu falava, eu também amo vocês. E aí elas iam pra escola comigo, iam pros lugares. E eu mesmo, tipo, iam. E o que você coloca nas suas redes sociais, Bia? Eu literalmente apresento a minha vida, né, lá. E, assim, eu apresento toda essa minha evolução quanto pessoa, né? Eu tava até dizendo assim, conversando com ela, que as pessoas se identificam com a gente pela nossa verdade. Sem dúvida. Então, muito do que eu sou nas redes sociais é o que eu sou na vida real. E é muito essa pegada mesmo, entendeu? Porque eu vou mostrando ali o meu dia a dia. Por exemplo, eu morava numa comunidade, eu era uma menina, né? Uma menina mulher muito pobre. Eu tive filho muito cedo. Eu que sou mãe idade? solo. Eu Você teve- tive filho com 17 anos. Ah. E eu engravidei com 16, meu filho nasceu com 17. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Houveram muitas tragédias, né, que eu vivi. Assim, gente, Familiares. lindo, meu filho. Ai, que bonitinho. Gente, coisa mais gostosa. Ali, minha cara. Fala sério, minha cara. E o pior é que é mesmo. Não é? Não Vou é? concordar. Olha, ô, Bia, você teve tragédias o quê? Familiares? Familiares. Quando eu tinha 17 anos mesmo, eu ia me casar com o pai dele, né? E é o que acontece. A gente tava ali todo feliz, a gente tinha construído uma ideia de vida juntos, né? E quando meu filho fez 3 meses, meu marido foi assassinado. E aí a gente morava numa comunidade, houve uma invasão, aquela guerra, né, de facções e muitas coisas. Ele foi assassinado naquela época. Você estava grávida? Não. Ele já tinha nascido? O meu filho tinha 3 meses. Tá. O Ben tinha 3 meses. E aí é muito louco porque tudo isso que aconteceu comigo me fez entrar numa bolha, né? Numa bolha de sofrimento. Eu não conseguia viver tranquila. Não tinha como viver sobre aquele efeito, né? E eu tava até dizendo que nessa época, quando eu passei por tudo isso, eu tive uma ligação com Deus muito forte, sabe? Deus falava comigo como eu tô conversando aqui com vocês, literalmente. Que coisa linda. E as pessoas pensavam, ela tá louca. Mas na verdade não. Eu tava passando pelo processo de maior evolução da minha vida, digo eu. Entende? Ali naquele momento Deus falava comigo e me explicava ali, né? E eu lembro que uma vez eu falei assim, ó, pra mim deu. Falava assim com Deus, né? Pra mim deu, aqui já deu, tô sofrendo muito, eu não quero mais ficar. E ele falou, deu mesmo. Passou o seu tempo de sofrer. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu participei de um show de talentos. Eu canto. E aí, nesse show de talento, adoro cantar. Adoro, garoto. Daqui a Eu pouco vi você vocês- cantando e eu fiquei ali, Daqui a eu tô... pouco eu vou pôr vocês Brasil! duas pra cantar. Ajuda ali. Nossa, eu amo. E aí, eu cantei Nina Simone. Sabe? Isso, Feeling Good. Tava eu lá com 12 anos e eu fiz o Blood's Flying High, you know how it feels. Meu pai. Ganhei aquele show de talento e tinha que falar o que queria ser quando crescesse. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser tão grande quanto a Oprah.
Nesse momento em que eu disse pra Deus, nos meus 17 anos, né? Deu. Que pra mim deu. Ele falou, deu o momento de sofrer, porque você é a minha próxima Oprah. Foi naquele momento que eu levantei e eu tive forças pra entender que eu precisava ser eu. O mundo precisava ver a minha essência, ver Bia bem, entender quem era Bia bem mãe, entender quem era Bia bem artista, entender quem era mulher, exatamente. É porque eu tenho muitas facetas, né? Nós todas temos. Sim. Somos muitas, somos uma, mas somos muitas. Então o mundo precisava ver isso. E aí eu lembro que eu falei assim pra Deus, tá, agora eu tive essa ascensão, né? Meu vídeo viralizou, meu Deus do céu, as pessoas querem mais, o que eu vou mostrar? Ele falou, você. As pessoas querem ver você, as pessoas querem ver a sua essência, as pessoas querem ouvir você falar, elas querem saber da sua história. As pessoas, elas precisam de uma palavra ou de algo que dê paz, que traga paz. E você traz isso. E aí você começou. E eu comecei, tô aqui. Arrasou. Quando eu perguntei se o filho tinha nascido, eu não tinha entendido se seu marido tinha sido assassinado quando você estava com 3 meses de gestação ou quando ele tinha 3 meses de vida. Passei toda a gestação. Acompanhada dele. Tá, com né? 3 meses. E com 3 meses, ele veio a falecer. Toda a minha gestação foi uma gestação engraçada, né? Porque, assim, o pai do Benjamin, o Samuel, ele me dava muito carinho. Ele era um homem muito bom pra mim, muito excepcional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu passava muitas dificuldades. Tipo, eu literalmente passei fome na minha gravidez. Então, foi difícil toda a minha gestação, entende? Então, assim, eu me sentia só também, de certa forma, na minha gravidez. Eu tinha muito dessa questão. E, assim, eu tava até conversando com eles que, como eu morava na comunidade a gente tem uma pegada, uma visão. A minha mãe me passou isso. Quando a gente fosse relacionar com um homem, que ele seja um homem correto. Que ele tenha bons princípios, que ele não tenha envolvimento com nada relacionado a tráfico, sabe? E era como o pai do Benjamin era. Inclusive, quando ele faleceu, assim, foi uma coisa de, tipo, toda a comunidade desceu pro velório, porque ele fazia projetos de luta na comunidade, ele dava aula de jiu-jitsu para as crianças. Era uma coisa linda. E o que acontece? Quando eu tinha 6 anos, o meu pai também foi assassinado da mesma forma como ele foi. E aí, o que acontece? Você reviveu. Eu revivi. Aquilo me trouxe um gatilho. E muito louco, porque no dia, isso é uma coisa que eu até falei uma vez, e é uma coisa que me deixa até assim, sabe? Sendo bem sincera. No dia, eu chego até a me tremer, no dia que o Samuel veio a falecer, eram 2 da manhã, ele tava rodando no mototáxi pra fazer um extra, assim, né, pra gente, assim, E aí eram 2 da manhã, acredite se quiser, mas eu ouvi o tiro que foi nele, eu sabia que aquele tiro foi nele. Na hora que eu ouvi aquele tiro, eu liguei. Eu liguei pro irmão dele e falei, cadê o Samuel? O Samuel tomou um tiro. Ele, não tomou. Eu falei, tomou um tiro. E aí eu comecei com aquele desespero. E qual é o pior? O meu filho estava no meu peito. Então, toda aquela situação, o Benjamin também passou comigo. Então, assim, eu sempre digo que onde eu cheguei, como eu cheguei, e essa minha evolução quanto pessoa e superação, o meu filho viveu igual. A gente meio que se dava força um pro outro. Sim. Era o meu sorriso pra ele, o sorriso dele pra mim. Era uma música que eu contava pra ele, uma dancinha que ele fazia. Eu e o Benjamin, a gente tem uma conexão, a gente tem uma interação, a gente tem uma ligação de alma, assim, fora do normal. Eu estava conversando com a Gina, que assim, quando a gente decide ser mãe, parece que a gente desata um nó e tudo, né, entra nos eixos. Eu conheci Carol Rubner em 2004. Eu era apresentadora, ela era atriz, como é até hoje. Sim. Ela fez o Casa dos Artistas, protagonistas de novela. Você venceu. Sim. Você venceu, Carolzinha. Ela me aparece aqui agora, mãe, casada com o Fernando. É gostoso te encontrar assim. Você é tão maravilhosa sempre. Você muito, que é, Carolzinha. Muito bom. Nem tinha filhos naquela época. Você nem conhecia o Fernando? Vocês ainda estão juntos? Sim, estamos juntos. Quantos anos? 16 anos já de casa. Olha só. Parabéns. Olha só. Ai, que família linda. Aí faz tempo já, eu acho. Já cresceram. Ela parece com você. Parece muito, né? Sim. A gente se casou em 2007, aí Gael nasceu em 2000 e... Até esquece. Ai, que mãe desnaturada. Começou, né? Não sabe nem a data. Sabe nem o ano de nascimento do filho. 2009, a Lili nasceu em 2013. Uma coisa muito legal, porque o Gael é do dia 14 de setembro e a Lili nasceu dia 13 de setembro. E a minha mãe nasceu dia 15 de setembro, então é super legal. Setembro é mês de festa. 13, 14 e 15, é seguido o aniversário. Tipo, a Alice faz 13, o Gael 14 e minha mãe 15. Aí vai passando o bastão dos aniversários. São 3 dias consecutivos de festa. Bia tem um filho, Gina tem um filho, também. Eu tenho uma filha. Você embalou em 3, amiga? Não, 2.
A minha mãe, que é do dia 15. Ah, tá. Que é praticamente a minha filha. Os papéis se invertem. Chega uma hora, os papéis se invertem. Não, tenho 2 só. Eu morro de vontade de ter 3 filhos. Eu quero ter Adoraria. 6 no total. Só que eles vão crescer, né? Eu tô falando isso do fundo do coração, porque eu tenho saudade do bebezinho. Do, né? Todas nós. Das fases. Nossa, Todas nós. Das fases, isso é A verdade. Bia mostrando a foto do filho dela, eu falei, gente, dá Que muita saudade. vontade. Não parece que foi outro dia? Parece. Você também tem Parece. essa sensação? Mesma sensação. A gente olha pra trás e fala, onde é que você cresceu que eu não vi? Vamos falar primeiro dos desafios ou das alegrias? Vamos falar dos desafios? Os Porque eu desafios acho que são muitas- importantes, né? Pra chegar nas alegrias, né, Rê? Gina cantava na noite, né? E vai, e no final dá certo. No final dá certo. Mas até Estamos chegar aqui. nesse final, a gente passa por muitos desafios e muitos momentos que são assim, às vezes dá vontade de falar, chega. Pra mim, É chega, verdade. né? Você quer desistir às vezes, né? Você quer desistir. Da culpa, eu tive muita culpa. De falar, puxa, eu tô deixando meu filho. Mas se eu não for, ele não come. Não é isso que a gente pensa? Então eu ia chorando, arrebentada, mas ia. E não faz muito tempo a gente até conversou sobre isso, daquela coisa de eu sentir a necessidade de pedir perdão, sabe? Aí o Dani chegou pra mim e falou, mãe, para, que história é essa de perdão? Você fez do jeito que deu, como você conseguiu fazer. E assim é a vida de todas as mulheres nesse Brasil, né, Rê? Muitas que saem para trabalhar e têm que deixar filho. Sim. Carol, com E às 2, vezes- você também sente culpa? Ah, muita. Você sente culpa de gostar de trabalhar? Eu sinto culpa de deixar os a dois em gente sente. casa, eu sinto culpa, eu lembro dos aniversários da Alice, eu lembro de um ano, isso eu não sei se eu faria de novo. A Alice fez 2 anos, eu fiz um café da manhã de aniversário para ela, porque à tarde e de noite eu estava com um espetáculo. E eu sou muito apaixonada pelo teatro, sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Sim. Sou apaixonada, minha grande paixão, eles também. Mas eu sou, é uma coisa doente mesmo. Isso eu não sei se eu assim, sabe? Porque tem o teatro é uma doação, né? Então você fica se doando e doa, você está Assim como filhos. Isso, e aí como junta, né? Aí vem a Alice, isso eu me arrependo um pouco. Esse café da manhã, imagina, eu botei todo mundo 9 da manhã. Aniversário de 2 anos. O pessoal adorou, né? Os amigos, a família falou, nossa, ela veio. Ela louca reclama? pra Não, eles adoram, eles têm maior orgulho, assim, eles acham o máximo, eles se espalham para todo mundo. Nossa, minha mãe é atriz, sabe? Falou na escola, aí aí tava no infantil, aí leva todas as crianças e cantam as músicas. Ela adora, mas eu sinto essa culpa, não tem como, eu Sim. acho, né? E você vê que cresceu, acho que isso que dá um... Meu Deus, meu filho fez 13 anos e assim, eu acompanho ele, a idade... quantos anos eles tinham quando eu tava fazendo aquela peça? Ah, é sempre... É meio, não é tão Tá. legal, né? Mas é como eu sou. Mas está tudo bem, muita terapia, muita análise. E assim eu vou vivendo, Regina. Sim. Você, quando você ia trabalhar, saía chorando porque ele estava em casa e tal, mas a hora que chegava lá, mudava a chave e você trabalhava. Tinha que trabalhar, não tem acordo. Aí você tem que falar, por esses momentos aqui, Não eu tenho tem que acordo. esquecer a minha dor de ter deixado e tenho que trabalhar, porque isso aqui vai levar o sustento dele. Então você engole o choro e caminha. Você também mãe solo ou não? Sou mãe solo, querida, sozinha, com a minha família, né? Com a ajuda da minha família, nunca convivi com o pai dele. Mas a gente vindo pela vida, sim. E tipo, eu passei até isso pra ele, que a gente tem uma profissão, você vai concordar comigo, de palhaço, eu costumo dizer. Porque pode ter morrido a sua mãe, o teu filho pode ter ficado chorando em casa, mas você tem que estar lá intacta em cima do palco e o público não pode perceber o que você está passando, né? Então você tem que independer as coisas, né? E a gente vai passando por cima disso, mas como você disse, a gente chega, depois dessa fase, chega nas alegrias e você dá aquele suspiro e falar, ufa, Valeu a passou, pena. passou aquela fase, graças a Deus passou. Porque- E tá aí, Somos mães em 3 fases diferentes, Sim. né? A Bia tá... começando, Nossa, começando a ter tempo para cuidar um pouco de você, né? Porque até os 3 Sim. anos é mãe o tempo todo. É, e tem uma questão também que, tipo, sobre isso que ela falou, sobre Sim. profissão do palhaço, né? Você tem que sorrir. Tem que sorrir. tem que sorrir. Às vezes eu só queria chorar e tem que sorrir. É E eu, isso. esses dias mesmo, por exemplo, eu tava numa pegada eu trabalho muito trabalho, né? Porque por conta da internet e tudo mais, eu tinha que fazer, tipo, sei lá, umas 6, 7 publicidades naquele dia, porque no dia seguinte eu via pra São Paulo e meu filho tava comigo em casa. E eu até gravei um story mostrando aquilo ali, naquela realidade. O que aconteceu?
O Benjamin, ele ficou tentando, e eu tava tentando dar atenção, mas não tinha como, tinha que trabalhar. Não tem, não, é isso, não tem conversa, não dá tem pra negociação. Não tem. Ou você faz ou você faz. É isso. Entendeu? E é isso, ou você faz, porque se você não fizer, você não vai poder dar ali a comida, Exato. a casa, a escola Exato. boa. Aí tava eu trabalhando ali, que nem uma louca, né? E eu vivo muito essa rotina muito agitada. E vou ser bem sincera pra você, eu sinto falta de quando ele tinha 1 ano, que eu tinha tempo pra ficar com ele de sobra. Eu não tenho tanto tempo assim mais. Exato. Você tem que se desdobrar. Exatamente. Então, por exemplo, aí eu tava ali gravando, fui na varanda. Quando eu fui na varanda, ele tava sentado na cadeira da varanda dormindo, ele dormiu. E aí eu olhei pra ele dormindo e falei, meu Deus, meu coração, ele partiu milhares de pedaços na hora que eu olhei ele dormindo. E eu falei, gente, eu me sinto sim culpada de trabalhar muito. Ao mesmo tempo que eu vejo tudo que meu trabalho me proporciona, mas eu também vejo tudo que meu trabalho me leva. Entendeu? E aí, às vezes, eu penso assim, não pode ter jeito. Às vezes eu me ponho assim, nego coisa. Não, gente, eu não vou fazer isso aqui porque eu preciso ficar com meu filho. Mas tem vezes que eu não tenho nem o direito de negar. Porque se eu nego, eu perco alguma coisa aqui. Sim, é uma carreira, né? É uma carreira. Então, eu vou ter que sair um minutinho, mas eu queria retomar a partir daí. Porque, assim, é maravilhoso ser mãe, escolhemos ser mãe, tá tudo certo. Mas quando a gente escolhe ser mãe, a gente não precisa abrir mão do nosso direito de ter uma vida profissional bem-sucedida, de trabalhar no que a gente gosta, de ser feliz no trabalho, né? Assim, olha, eu tô com culpa, tô triste porque você tá aqui, mas eu tô feliz de fazer o que eu quero. Então, assim, né? Como a gente pode equilibrar tudo isso dentro da gente e para os outros? Porque a cobrança vem. Deixou o filho lá, a cobrança vem. Já vem, meninas. Tá bom. Como que a gente regula isso? Porque às vezes são dois universos completamente diferentes. A casa é um caos, tudo complicado, tudo péssimo, horroroso, mas a gente sente que a vida profissional pode ser esse abraço que a gente às vezes precisa e é no trabalho que tem. Como acomodar isso dentro da gente? Como? Como acomodar? Me responda, Regina. Eu cheguei numa conclusão muito verdadeira, assim, sabe? Tipo, é comigo mesma, né? Vivendo o que eu tô vivendo, que é esse desafio, porque ela falou assim, mas fácil, a gente tava falando aqui ali naquela hora que você foi. Falei, cara, eu vi esse desafio e vivo real, assim, sabe? Eu sinto falta dele, eu vejo que ele sente falta de mim. Certeza. Hoje, por exemplo, quando eu vim pro programa, aí ele ficou com a minha mãe, ele tá aqui em São Paulo comigo, ele ficou com a minha mãe. Ai, justo nesse frio? E aí ele ficou com a minha mãe. Ele me deu um abraço e ele falou, eu vou sentir muito a sua falta. Ai, eu não aguento. E eu falei, eu também vou sentir muito a sua falta. E ele fala, sabe? Ele fala o que ele tá sentindo. Eu falei, também vou sentir muito a sua falta, mas a mamãe volta. A gente vai dar uma volta quando eu chegar e tudo mais. E aí o que acontece? Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, porque eu sei que não é só eu que sinto essa culpa de trabalhar muito. Ainda mais nós que somos mães solos, né? Porque a gente trabalha e a gente precisa ser não só a mãe, mas a gente precisa ser o todo para aquela criança. Então, assim, tudo requer muito da gente. Então, às vezes, até naquele momento que você quer ficar chateada, que você está sofrendo por algo, você quer poupar o seu filho. E aí, uma coisa que eu passei a fazer e que passou a dar muito certo pra mim foi o quê? Eu torno o Benjamin meu amigo. Eu participo ele das coisas, até das dificuldades. Se eu tô vivendo uma situação ruim, eu explico pra ele o que tá rolando, o porquê que eu não posso comprar tal coisa, o porquê a gente não pode ir pra tal lugar, o porquê que a gente não pode fazer tal coisa naquele momento. Por quê? Porque quando você não participa seu filho daquela situação, ele passa a ter na cabeça de que você é injusta. Você faz tudo pra você e pra mim não? Então eu participo ele, filho, ele é isso sabe e o que acontece. Por que você tá triste? Eu tô triste por isso. E aí eu fiz até um vídeo no Instagram em que eu falei pras minhas pretinhas, né? Eu chamo minhas seguidoras de pretinhas e pretinhos. Sim. E eu falei pras minhas pretinhas assim, eu falei, olha, você é mãe, mas você também é uma grande gostosa. Você também é uma mulher muito inteligente. Você também é muito talentosa. Claro. Você é o que você quiser ser. Você não se resume só a ser mãe. Porque tem muito isso da sociedade. Caramba, você é mãe, mas você vai sair. Você é mãe, mas você vai trabalhar até essa hora. Roupa... Não, calma aí. Não. Você é mãe, mas você vai pro encontro hoje. O seu filho... Gente, sim, eu vou. E eu tenho o direito de fazer tudo aquilo que é bom pra mim, porque antes de eu ser mãe, eu sou pessoa. Eu sou Bia Bem Pessoa. E aí eu passei a me dar esse espaço e vou te falar, quanto mais você investir em você, na sua mente, no seu emocional, e quanto melhor você estiver, melhor você vai dar pro seu filho. Mas, Carol, a Carol não é mãe solo. Era isso que eu ia falar. Fale. Porque eu tenho... Também tem os desafios de você ter alguém... E a mesma coisa, quero sair sozinha ou não quero sair com meu marido. Eu acho isso também super importante, sabe? Você ter uma liberdade como mulher. Sim. E aí, nesse caso, o Fernando, ele é um super pai. Um super pai. E eu acho muito, assim, que muito das minhas conquistas eu preciso agradecer a ele, porque
Eu não sei como eu seria mãe Sem ele. Sem ele. Eu não sei, eu não consigo nem vislumbrar. Eu sei como é ser mãe com esse homem que é o pai desses filhos e convivendo com eles. Vou sair, tá bom. Eu vou ficar... No ano passado eu fiz um filme, fiquei 10 dias fora. Não tem... Segura a onda aqui e vai lá. Imagina, não existiu nem como... Não tem... Vai. Mas, Carol, mas tem o seguinte, quando a gente cria o filho sozinho, eu me separei, a Rafaela tinha 3 anos. Sim. É aqui, vai comer, vai dormir, vai pra lá. A gente tem, é muito difícil, mas a gente tem uma autonomia. Quando você cria o filho junto com o pai, as coisas precisam ser um consenso. Sim. Também não tem uma dificuldade? De às vezes você queria uma coisa e o pai fala, mas será? Sim, será? Um pouco assim, as nossas mais discussões com... Eu acho que o Fernando é um pouco mais legal que eu, assim, vai dando as coisas para as crianças, dá presente, né? Coisa do pai mesmo. Ele é os pode. Vai. Isso, ai, que lindo, dá você presente. põe limite. Ai, come miojo, né? Isso. Faz, eles adoram. Mas eu acho que o Fernando, ele é um cara muito legal também. Eu não posso... Ou a gente combina nessa questão de ser pai e mãe, sabe assim, deu match muito legal. Mas deu match na vida, né? Deu, que legal. Aí você fala, olha que legal. Sorte, né? Eu não posso falar, sabe? Ele é um super pai mesmo. E tudo vocês conseguem equalizar, como casal. Como casal. E como claro, como casal já teve várias vezes, já pensei que ia me separar. Não aguento mais olhar pra ele e falava, gente, quem que é esse homem que eu casei? Vou matar ele. Gente, eu odeio esse homem. Quem fez isso comigo? Aí passa. Mas filhos Aí são... fica tudo bem, você fala, gente, tô apaixonada de novo. Isso é uma coisa. Ai, que Agora, legal. como pai e mãe, a gente sempre... O único desequilíbrio é assim, às vezes eu tenho dúvida dessa quantidade de presentes que às vezes o Fernando dá, que é o jeito dele. As crianças não pedem nada também. Eu falo, gente, será que elas não pedem porque elas têm muito? Mas elas não pedem nada. Meus filhos nunca pediram assim, tá no chão, ai, que nada. Não pede. Nada. A Alice estava com uma chuteira rasgada assim, ó, com o dedo pra fora, juro pra você. E ela só mostrava, olha, minha chuteira. Ela não pede, ai, minha chuteira. Mas, Carol, filhos são um desafio para o relacionamento, não? É que eu gosto muito, talvez, de ser mãe, o Fernando gosta muito de ser pai. Mas e a privacidade? Sabe aquela... Não, aí... aí, Carolzinha. Como é que faz? Então, aí tem fechar a porta, que é importante. Eles sabem que a gente tem um relacionamento nosso que eles não participam. Tem uma parte que é do casal. Eles sabem que tem os namorados, que eles não fazem parte. A gente viaja sozinho, a gente fica sozinho. Ah, é? Sim. Aí eles se sentem um pouco excluídos, tem o drama, porque talvez, mãe faz dessa... drama, mas filho também. Exatamente. E tudo bem. Eu acho que eles gostam, porque quando a gente briga, eles não gostam. E aí, quando a gente tá feliz, eles gostam, então eles têm que entender um pouco, né? Eles gostam, né? Que legal. Eles entendem, eu acho. Aí a gente tá junto ali os dois e eles não participam. Não. E aí vocês viajam sozinhos e tudo. E você tem culpa quando você viaja ou não? Não, Fala a verdade. Não mais. Acho que quando eles eram mais Menores. novinhos, eu tinha mais culpa. Apesar que depois, posso dizer, faz um tempo já que o Fernando... A gente viajou, acho que um pouco... A última vez foi antes da pandemia. Depois a gente... Porque a pandemia mudou tudo agora. Mas antes da pandemia a gente passou um final de semana ali perto de Campos, em Santo Antônio do Pinhal. Super gostoso. Só vocês dois e tal. Só nós dois. A gente já viajou pra fora só nós dois. Tá. As crianças pequenas. E a gente tenta fazer isso e sair também, ter amigos, sabe? Como E é tá que tudo você... bem, né? E tá tudo exatamente. bem. Nossa, ter amigos de vocês. porque tem aquela coisa da sociedade de falar, mas você vai fazer e tá tudo bem, gente. Nossa, eu gosto de ouvir Que não pessoas falta que, palpite. tipo assim, eu faço e continuo. E assim, não abala a estrutura da minha família, porque as pessoas acham que vai abalar a mentalidade do filho, né? O mental do filho. Não, o psicológico, na verdade. Não. Gente, tá tudo bem, as crianças entendem. Meus pais estão fazendo isso que eles vão ficar bem um com o outro. E minha mãe é assim, né? Exatamente. A minha mãe é assim. Como é que você fez quando você se relacionava com alguém e tal? Como é que você comunicava o Dani ou você não comunicava? Tinha que explicar, eu sempre explicava. Tipo, ele conheceu pouquíssimas pessoas da minha vida, fora o pai dele, né? Relacionamentos muito longos. Então ele já estava meio que acostumado com a situação e com essa pessoa que chegava. Porque também dá medo de levar qualquer pessoa para dentro de casa quando a gente tem um filho. Exato. Isso eu acho que é unânime. Mesmo porque a gente já tem, tô falando a gente, tô me comparando com você. Sim, mas digo, a gente criando filho solo, você fica preocupado com essa imagem da pessoa que chega. Isso. E o que a criança deposita nessa pessoa por ela não ter é muito importante. um pai.
presente, né? O que ela vai projetar nessa pessoa. Então aí você pode ter um problema, por exemplo, você pode terminar esse relacionamento e o seu filho ser muito apegado a essa pessoa com quem você terminou. E você fala, ai, esse é o meu criei terror. Um caos, né? Meu terror, confesso. Tipo, criei um caos porque a pessoa se apegou e agora como é que eu faço? Mas aí a gente sempre construiu um relacionamento de conversa. É o que você já faz, Bia. É isso, que é maravilhoso isso que você faz, viu, Bia? De chegar e explicar o sim, o não, o porquê. Eu conto uma história de pequenininho sobre crianças que dão escândalo em supermercado e que deixam o pai e a mãe com a cara no chão. Então, quando ele viu isso comigo no supermercado, eu disse, se você fizer isso um dia comigo, eu vou deixar você falando sozinho, finge que eu não sou sua mãe. Porque isso é vergonhoso pro pai e pra mãe, vão achar que você não foi educado. E não pode. E ele, não, mamãe, eu nunca vou fazer. E um dia nós estávamos no supermercado, e eu fazendo compra. E aquela história de pegar coisa aqui, fui lá na gôndola, na esquina, e fui pegar um negócio que estava na esquina. E de repente ele não me viu. Olha, foi um escândalo do tipo, mamãe, não me deixa aqui, mas eu não pedi nada. Tipo assim, Pecado. Mas eu digo, a lição, ele aprendeu, entendeu? Tipo, não faça escândalo. E tipo, a pergunta sempre era, mãe, mas você pode comprar isso hoje? Não posso, filho. Ah, tá bom. Quando você puder, você compra então. Porque Mas era pra explicar isso. A gente trabalha pra ter sua roupinha, sua escolinha. Tem horas que não dá, a mamãe não tem. Quando a mamãe tiver, eu falo, hoje a gente compra, tá bom? Mas hoje não dá. a Bia falou uma coisa que até me tocou, assim, que ela falou, esse é meu pavor de apresentar pessoas com quem a gente está se relacionando então, para os isso, filhos. Não tem uma regra, Não entende? tem. Não tem uma Não regra, tem. Bia. São coisas que você vai ter que vivenciar na pele e tentar achar esses caminhos, né? Você vai adaptando as coisas. Mas a criança, como a gente tem essas crianças agora dos anos 2000, sei lá quanto, Ontem né? veio uma médica Geração aqui. Y, Z, H, tem várias, né? Gina, ontem a doutora a doutora Larissa Cassiano veio Sim. aqui, ela falou que ela faz parto há muitos anos. Os nenês já nascem com o olho aberto. Meu, é Não é. impressionante. Eles já nascem com o olho aberto. É Mas enfim, impressionante. o que você fala? As crianças que... Não, eu falo, essas crianças que estão aí, a gente pode conversar com eles. Isso. Eles querem isso. Porque eu tive um filho que não aceitavam simplesmente, não mexa aí. Por que eu não posso mexer? Eu quero saber. Eu falo, oi, não dá só para você obedecer? Porque quando você cria o filho solo, você tem que ter as duas medidas. Você dá o colo e você dá a bronca. Que talvez o pai às vezes daria, dependente dos casais, às vezes é trocada essa função. Mas geralmente eles deixam a bronca pro pai. E a mãe fala, vem cá. E a nenê. gente tem que fazer tudo. E é isso, eu falo, eu tenho que fazer ele ter respeito por mim, porque ele só depende de mim. É 100%, você não tem um 50-50. Não, Nenhum não momento. tem. Eu faço aqui, você Não faz tem. aí, não existe. Mas eu falo, a gente vai achando esse lugar de falar, olha, mamãe, eu sempre fiz assim, ó. Nunca houve uma palmada, nunca houve. Houve uma, acho que com 2 anos e meio na bunda, porque fez alguma malcriação e caiu. Eu dei um tapa na Rafaela, ela lembra até hoje. Então, ele também, o Dani também, aos Qual 2 signo anos e meio. dela? Qual aos signo? 2 anos e Leão. meio. Leão. Mas aí eu falava assim, olha, você fez uma malcriação pra mim, eu não quero mais falar com você. Eu faço isso. Isso matava o Dani. Matava. Claro. Ficava, mamãe, por favor, conversa comigo. Eu falo, não, eu tô magoada com você. Olha. Quando passar a minha mágoa, eu converso com você. Mamãe, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Me desculpa, eu expliquei. Não pode, você me desrespeitou. Assim, assim. Então, só o não falar, o não conversar, gera muito mais do que uma palmada. Então, acho que você dar esses conceitos e crescer com educação nesse sentido, você consegue dar uma boa educação e fazer eles perceberem as coisas à sua volta. Exatamente. Mas tem o outro lado da moeda que a gente vai retomar daqui a pouco. Quando você cria filhos assim, você cria filhos que pensam e que questionam. Super. Super. O tempo O todo. tempo todo pra tudo. E a gente se pega nas nossas contradições. Até quando você não quer. Principalmente explicar. quando a gente não quer. Já venho. Ai, que pau. E, gente, eu viro as costas, vocês entram num papo tão gostoso que eu tenho vontade de voltar antes da hora. Mas então, como é que faz? Você já está sentindo que, assim, você criou seres pensantes e que questionam e que não aceitam mais uma explicação rasa? Gente, você deu um olhar agora igualzinho do Daniel, olha. Porque eu vivi isso na carne. Se você cria pessoas... Muito, no diálogo, vamos pensar junto. Isso, aí, Desde pequeno, só que desde chega uma muito hora, você não bebê. pensa mais junto. Ele pensa, seu filho pensa de um jeito e você de outro. E aí? Aí a gente continua tentando pensar igual, né? Vamos conversar junto, do mesmo jeito que eu abarquei você, quando você agora também me explica. Vamos pensar junto, me explica. Quero ver também por onde você tá vendo. Isso é diálogo, é comunicação, né? Senão, não importa também muito a idade, eu acho que é isso.
O Gael hoje que tá com 13 anos é esse lugar, que é uma fase difícil, eu acho, porque ele ficou bem introspectivo, por exemplo. Meu filho, ele tá assim, Adolescência. Ontem ele tava chorando, aí ninguém, até agora a gente não sabe exatamente o motivo. Ele falou alguns motivos. Mas era uma questão dele. Mas o que é exatamente eu ainda não... Você sabe que a adolescência da Rafaela eu achei tão difícil quanto maravilhosa, porque eu fui conhecendo minha filha. Entendi. Isso é ótimo, isso é ótimo. Como foi com você? Cara, eu ouvia todos esses relatos das mães. Ai, porque o meu filho tá me deixando de cabelo branco. Eu pensava, gente, o que acontece comigo? Daniel era uma criança quieta em casa, gostava de ler, assistir vídeos, ouvir música, conversar, assistir filmes. Não tinha, tipo, enlouquecido de procurar na rua, não sei pra onde foi. Eu não passei por isso. Mas pelo gênio dele, pela forma dele de ser, como eu estava conversando com a Bia, pela própria condição de Daniel Garcia. E isso a gente fala, que a gente está num mundo onde você tem todo tipo de julgamento. Mas eu, como mãe, já tinha entendido a condição do meu filho quando ele tinha 6 anos de idade. Então eu sabia mais ou menos os papos que eu ia ter que conversar com ele para ele se entender. Isso. Para ele se entender. Como é que você percebeu? Porque eu tive meu pai, ele foi vivo até os 9 anos dele, né? Eu tive um pai muito machista, apesar de ser músico. Então ele conviveu muito, o Dani conviveu muito com as primas. Ele era o catatauzinho e todas as primas em volta, brincando de boneca, de tudo. A gente nunca limitou nada. Mas ele ia brincar com elas. E a coisa da gente dançar, sempre em casa, cantar, ele também entrou nessa. Ele tem cenas dele de fralda dançando na boquinha da garrafa, entendeu? Então, assim, não tinha isso não pode. Por que não pode? É natural. A criança não tem esse julgamento que a gente tem. Ele não tem essa percepção. Então, eu como mãe disse para ela que eu tinha percebido aos 6 anos, e eu disse, Deus me ajuda aí a encaminhá-lo e fazer ele entender quem ele é nesse mundo. E ser feliz. Sim, exatamente. E ser feliz. E poder se proteger, e poder argumentar, e poder falar e dizer. Então eu sempre deixei claro para ele, o que importa nesse mundo é sua índole, seu caráter, sua educação, né? O que você vai ter de formação e sempre aprender. Nunca é demais você ter conhecimento para você justamente poder dialogar com as pessoas. Então você vai se colocar no mundo sendo quem você é, através do seu caráter. Então a gente sempre conversou essas coisas, mas como você disse, na fase de adolescência, para mim era só uma incógnita por ele ser tão, esse catedrático, sabe, com 13 anos. Quando veio conversar e se assumir comigo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quem é? Quem está aí dentro? Isso. É mais ou menos isso, as crianças tá das aí. gerações que a gente está falando. Então foi ele quem me ensinou algumas lições do tipo, eu já sabia quem ele era. E quando ele pediu para conversar, eu disse, mãe, eu vou me assumir, eu preciso falar com você, assunto sério. E tipo isso, eu sou homossexual. E eu falei, e o que eu não sabia? Para mim tá tudo certo. Eu falei, se você vai ser feliz assim, eu já estava com você 100%, agora estamos 200. E aí ele foi me ensinando lições do tipo, mãe, olha só, você me acha inteligente? Eu falei, sempre achei. Então se você me acha inteligente, você acha que eu escolheria isso para mim? Você acha que eu escolheria ser marginalizado, separado, sofrer agressões? Eu falei, claro que não, filho. Ele falou, senão eu vou perguntar para você quando você escolheu ser hétero. Ele falou para mim. Eu falei, então é a primeira lição do dia. Isso não é uma opção, é uma condição. É muito legal essa fase quando a gente começa a aprender com os filhos. Exato. É muito. Isso que você falou me toca muito, né? Há pouco tempo atrás, me toca, já me dá vontade de chorar. Sendo bem sincera, há pouco tempo, meu filho tem 3 anos. Sim. E há pouco tempo atrás, eu acho que fazem 2 semanas, o meu filho chegou, eu gravei um vídeo que ele me falou assim, olha, o João Guilherme, ele me bate na escola. E eu não gosto de criança que bate na escola. Porque aí eu falei assim, e quem é seu amigo? Ele falou, meu amigo é quem não bate, quem bate eu não gosto. Só que quando ele fez esse vídeo, ele botou a mão na cintura e ele fez, o João Guilherme me bate na escola. E aí eu gravei um vídeo e tal, postei no TikTok normal, e aí começou uma enxurrada de comentários de, vocês perceberam, né? Entendi. Ele é, porque vocês viram que ele é. E começaram a rotular meu filho com 3 anos. Tô entendendo. E aí eu tive um comentário, aí eu comentei pra eles assim, eu falei, às vezes a internet, a sociedade é muito cruel. Mas independente de qualquer coisa, meu filho ele pode ser o que ele quiser, ele vai ter o meu apoio. Exato. É sobre E isso. o ponto é esse. E aí foi exatamente o que você falou, tipo, são coisas que você vai percebendo até então, o Benjamin é um bebê. Mas é o que você disse, não é uma opção, eu vou ser gay, eu vou ser hétero. É o que você é. Exatamente. E aí quando, tipo assim, qualquer coisa que possa acontecer comigo,
aqui comigo, com meu filho, e que a sociedade venha contra o meu filho, certamente eu vou ser uma leoa que eu vou não vou deixar chegar nele. Entendeu? Sim. Mas assim, o que eu disse, quando a gente estava conversando aqui, que eu falei pra você, eu falei, eu quero ser esse porto seguro. É fundamental. De quando o mundo vier, sabe, atacar ele de alguma forma, ele possa correr pra mim. Mas e a eu tô força aqui. dele vem daí. É isso que eu disse, a força vem daí. Desse ataque. Não. A força vem da tua força, parceria. da minha força. Exatamente, porque pode chegar qualquer pessoa e dizer, fulano, você... Pouco me importa. A minha mãe tá comigo. A minha família tá comigo. É isso. Eu posso ser o que eu quiser. Entende? isso. A aceitação, o apoio. Nossa, eu me identifiquei muito aqui agora, nossa. Nossa, valeu o nosso encontro, Demais, hein? assim. Valeu o nosso encontro. E a Alice, ela tem uma personalidade também muito diferente, porque ela desde pequena, ela só tem amigo. A Alice não tem amiga, nunca nenhuma amiga foi em casa. A Alice nunca brincou de boneca e a Alice joga futebol. Todo mundo achava que a Alice ia ser a tênis. Vocês vão jogar tênis? Vai jogar tênis, futebol. E ela joga futebol o dia inteiro. Acredito. Quando era pequena, ela adorava ir de terno e gravata pra escola. Acredito. E assim, é um lugar onde todo mundo fala, né? Fica esperando algo de uma criança. Exato. E é uma criança. É uma criança. E Nesse cobram ponto, ela você, nem sabe de né? nada. E como é que ela você nem deixou? Sabe, é uma Ela age criança. instintivamente, E aí é isso, ela foi pro cobram. futebol. Eu lembro do dia que... E aí ela me ensinou, Regina, que você falou de ensinar. Sabe quando a Alice me ensinou muito o dia que ela falou, eu vou fazer futebol, e só tinha ela de menina, e lá no clube é futebol misto. Claro. E ela entrou, eu falei, você quer que vá com você até lá falar com o professor? Não, mamãe, eu vou sozinha. Aí ela foi sozinha, aquele monte de menina, sei lá, uns 15, e ela não tem medo da bola, tipo, ela vai pra cima, ela joga na zaga, joga no ataque. Voltamos a falar, E ela me nasceu ensinou pra isso, muito. ela nasceu pra isso. Eu acho. Os desafios são sempre constantes e a grande alegria de ser mãe são nossos filhos. Total. Sim. Ai, são nossos filhos. Já diz a nossa música pra quem conhece, amor incondicional é exatamente isso. Isso aconteceu comigo há poucos dias. O Benjamin, ele começou com essa pegada de eu tenho vestidos longos assim, eu gosto, né? E eu tenho alguns, assim, bastante. Ele pega o meu vestido e põe na cabeça e fala que é cabelo. E aí ele faz isso. E aí teve um dia, escuta isso. Eu falo, cuidado só pra você não rasgar meu vestido, hein? Aí ele fala, tá bom. Aí às vezes eu falo, bota o vestido lá e tal. Aí ele tava tentando subir no meu salto, acontecendo essas coisas. E eu lembro que foi uma moça na minha casa. E aí ele colocou o vestido na cabeça e pôs um sapato meu. E ele começou a andar normal, que nem ele brinca. E ele imita, ele finge que sou eu. Até porque o Benjamin tem a questão também de ser criado só por mulheres. Ele não tem uma figura masculina ali. E aí ele tava fingindo que sou eu. E a moça falou pra ele assim, não, vai tirar essa roupa, tira esse sapato da sua mãe. Não pode. Ele falou, mamãe, deixa. Acabou. E virou. Minha mãe deixa. E foi isso. E morreu ali. Aí ela ficou. E minha mãe deixa. E ele não ficou discutindo nada do tipo, ele só falou, minha mãe deixa. Essa é a lei. E eu vi a situação, ele não viu o que eu tava vendo, mas eu vi tudo o que aconteceu. E aí eu fiquei aqui, e eu falei, e é isso que eu falei pra você, né? Isso que você falou é muito verdade pra mim. Eu peço a Deus, eu falo, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a conduzir o meu filho da melhor forma possível, a ser amiga do meu filho, além de mãe. Sim. Que ele possa encontrar esse porto seguro em mim, sabe? É isso que eu procuro sempre, sempre. Vou precisar encerrar com muita dor no coração. Por que você não falou antes que você era cantora? Ai, meu Deus, mas eu não sou, eu só gosto de cantar. Não, pra mim agora você é cantora. Eu vou agradecer demais. Melhor do que eu falar as redes de vocês, vocês darem as redes de vocês. Sim. Gina vai cantar pra gente ainda. Como que a gente te acha na vida, Bia? Na vida, Bia Bem, mas aí nas redes é @IMBiaBem. Fácil de achar, pretinhas, eu vou estar lá, fazendo várias stories pra vocês. Carol! Aí eu na vida, você me encontra também no Instagram, no @CarolRubner_atriz, no teatro. Carol Rubner com H, escreve Ubner. Exato. No teatro também, tô em cartaz, no Ladrão que Rouba Ladrão, todos os sábados e domingos, lá no Teatro União Cultural, com o Eduardo Martini, Ailton Guedes... a Bárbara saiu, agora entrou a Viviane Alfano, Edna Ligieri, Gustavo Gonçalo, Renato Scarpim e é isso. E o maravilhoso Eduardo Martini, que eu amo ele muito. Qual é a hora do espetáculo? É sábado às 21 horas e domingo às 19. Uma super comédia pra toda a família. Já estamos há um mês e tá bombando. Tá bombando. Que bom, tá fico bombando. feliz. Nós vamos. Gina está como Gina. Gina Garcia Singer no Instagram e nas outras redes você me acha também, Facebook. E acessa lá meu site, www.ginagarcia.com.br, que lá também tem todas as redes lá.
Pra você ver. E tem também onde a gente pode ver você cantando. Sim, tá lá a agenda. e Tem tal, todas as informações da minha vida lá. Vai ler lá um pouquinho. Pronto. Pra ver release e tudo. Meninas, muito obrigada. Eu Tem que preciso acabar agradecer mesmo? você ter vindo. Infelizmente. Obrigada por Muito ter bom, vindo. muito obrigada pelo convite. Volte sempre que Obrigada. quiser. Saúde pra você, pro seu filho, pra sua mãe. Amém pra nós. Sim. Pra nós. Carolzinha, muito obrigada por ter vindo. Não acredito que é mãe. Eu que te agradeço, Regina, sério, que delícia te encontrar, tá aqui no seu programa, sério, eu tô tão feliz. Eu também. Em ver você tão maravilhosa, tão espetacular, Plena. sendo você, sério, é isso que Tô mais... muito feliz Nossa, também. Tô Isso muito é verdade, ela tava falando isso lá atrás. Ai, a Regina é tão maravilhosa, tão... Ó, vai ter uma mousse na segunda culinária. Quem quer ficar pra comer com a gente? Vamos. Pronto, você pode? Posso ficar. Então pronto. Aí depois então na segunda mesa a gente se encontra. A Gina canta agora pra gente ou daqui a pouco? Ai, canta pra